Olá, tudo bem? Como é que você está? Que bom que a gente está se revendo aqui mais uma vez. Estamos começando a nossa lição da Escola Sabatina. Hoje, lição de número 8. E nessa lição nós vamos estudar a história de um personagem que começou na semana passada e hoje nós vamos continuar aqui na história dele. Mas antes vou apresentar meu amigo aqui, né? Melhor ele vai se apresentar. Oi, eu sou o João Fernando, sou o que vai fazer parte com a tia Hermina nessa lição. Muito bem. Faz tempo que o João Fernando não gravava, né? O João Fernando está aqui para a gente compartilhar. O tema da nossa lição, uma conversa arriscada. E o capítulo 53 do livro Os Ungidos tem um tema também bem interessante, realizando o impossível. Uma conversa arriscada, realizando o impossível. Quem será o personagem da nossa história? Quem é, João? É o Neemias. Neemias, né? Semana passada, vocês já estudaram um pouquinho da história dele. E o verso áureo, ele vem assim, dando continuidade nessa história. O que diz o verso áureo, João? Está lá no Neemias 1, versinho 11, a última parte do versinho. Ele diz que, nesse tempo, eu era copeiro do rei. Muito bem, copeiro do rei. E a gente conversou na Escola Sabatina sobre isso e a gente quer compartilhar com você. Qualquer pessoa podia ser um copeiro do rei? Não, o copeiro é uma pessoa extremamente próxima do rei. Quem o confia pode confiar em si. Exatamente, ele tinha que ter a confiança do rei, né? Primeiro, que muitos reis eram assassinados, às vezes, com comida, com bebidas, né? Então, o copeiro era aquela pessoa que tinha acesso ao rei. Então, precisava realmente ser alguém de confiança, para ele ter certeza de que nada que fosse chegar até ele, uma bebida, uma comida, poderia estar envenenada, né? E como ele estava sempre na presença do rei, ele também era uma espécie assim de conselheiro, sabe? Ouvia as conversas do rei, poderia dar algum palpite, alguma opinião. Então, realmente, era uma função muito especial. E Neemias era uma pessoa digna dessa função. Mas a situação aqui, Neemias tinha recebido uma notícia, né? Perguntou, o irmão dele chegou e trouxe notícia lá do pessoal que tinha sido cativo, né? Que estava lá em Jerusalém. E foi boa essa notícia, João? Não. A notícia que o irmão dele falou foi que a cidade de Israel estava totalmente destruída. Jerusalém estava completamente destruída, à beira a ruínas. Exato. E ele ficou muito triste. E a Bíblia fala que o livro também conta que ele ficou por 4 meses assim, ele ficou muito angustiado, ele chorou, ele jejuou, ele orou. E ele teve uma oportunidade, então, ele pediu a Deus uma oportunidade, e a gente acredita que Deus, de fato, criou essa oportunidade para que ele chegasse até o rei. E como foi essa situação? Foi uma situação bem complicada, já que o rei percebeu que seu copeiro, Neemias, estava passando muito triste. E perguntou o que estava acontecendo com Neemias. Pois é, não era comum, né, uma pessoa chegar com aparência triste diante do rei, né, uma pessoa tão importante. E o rei teve a sensibilidade de dizer para ele assim, essa tristeza deve ser do coração, porque você não está enfermo, né? E o que ele disse então para o rei? Ele disse que ele queria, a cidade dele estava destruída e ele queria reconstruir aquela cidade. Exato. O rei perguntou para ele, né, o que você quer? E ele, por alguns instantes, mais uma vez, ele fez uma oração a Deus para que ele conseguisse uma forma de sentir a aceitação do rei para falar a palavra certa, né, o que precisava exatamente ser dito. Então, ele pediu ao rei que ele queria ir até a cidade para reconstruir o muro de Jerusalém. E o rei, que tinha uma consideração grande por Neemias, sabia que Neemias era um homem temente a Deus, ele podia ter parado por ali e falado, não, quem pensa que você é, né, ter deixado essa conversa de lado, mas ele perguntou para Neemias, por quanto tempo? Na Bíblia não diz, mas de acordo com algumas pessoas, e também nos Ungidos, fala que ele falou que ia demorar entre 2 anos, mais ou menos. E quanto tempo ele ficou fora? 12 anos. 12 anos. Ele não era uma pessoa qualquer, né? Para o rei permitir que em torno de 2 a 3 anos ele estivesse fora, e levou muito mais do que o esperado, então ele é uma pessoa que, de fato, achou graça aos olhos do rei. Então, além dele pedir para o rei que ele fosse lá para reconstruir a cidade, ele pediu mais algumas coisas. O que ele pediu? Ele pediu uma carta para o rei de... Os governadores do Transeufrates, né? Uhum. É o Asaf, que é o guarda da floresta, né? Por que ele precisava dessas cartas?
A primeira carta que ele mandou foi para passar no território. E a segunda para conseguir materiais. Exatamente, para conseguir as madeiras ali da floresta para que ele conseguisse. Mas ele não foi sozinho, né? O rei mandou ele com uma guarda, né, real. Ele foi ali todo equipado com esses soldados e tudo. E quando ele chegou lá, despertou um certo, assim, uma rejeição de duas pessoas que eram líderes de tribos pagãs, que eram o Sambalate e o Tobias. Que sentimento que você acha que brotou ali, João? Eu acho que foi de inveja. Inveja, né? Um sentimento nada bom. Ô, João, vamos parar um pouquinho aqui. Muitas vezes a gente se coloca à disposição de fazer o trabalho de Deus na igreja ou fora da igreja, em alguns ministérios, e a gente enfrenta também muitas críticas, né? Às vezes por inveja, às vezes a gente nem sabe o motivo, mas a gente não pode parar diante dessas situações, né? Dessas críticas. Muito bem. E você sabe que Neemias, ele também tinha uma ordem do rei para que as pessoas daquela cidade contribuíssem na construção dos muros. Era uma ordem, mas ele se absteve dessa ordem. Ele falou, não, eu preciso ganhar a confiança dessas pessoas. E no capítulo dos ungidos fala, e na Bíblia também comenta, que ele saiu à noite, sem que as pessoas soubessem, e ele deu uma boa caminhada pela cidade ali para ver a situação do muro. No dia seguinte, quando ele foi conversar com as pessoas, ele sabia a real situação da cidade. E isso foi fazendo com que ele ganhasse, assim, conquistasse a simpatia daquelas pessoas, porque eles sentiram que ele realmente estava interessado em algo bom para eles e para a cidade, né? E o fato dele não obrigar esses moradores a contribuírem na construção, na obra, mas que trabalhasse motivando, inspirando assim, uma liderança assim, pelo exemplo, muitas pessoas assim começaram, né, a trabalhar com ele ali de bom coração, né, com determinação, porque se sentiram contagiadas assim por esse entusiasmo dele, né? E você lembra mais ou menos qual que era a distância do muro? Se eu não me engano, eram 5 quilômetros. 5 quilômetros. É por isso que demorou, né, gente, um pouco. Já imaginou? Quanto tempo eles ficaram ali para conseguir construir? Mas não foi nada fácil. Essas duas pessoas ali, o Sambalate e o Tobias, no primeiro momento eles ficaram assim arredios. Logo depois eles começaram a esparramar conversas, né? Lembra disso? Eles começaram a dizer que eles estavam agindo contra o rei, que estavam desobedecendo, né? Tudo fofoca, né? Tudo mentira, causando intriga. E, por último, eles começaram, vendo que as pessoas não desanimavam, eles começaram a querer atacar, né? Atrapalhar, falando que até... Zombarias. Exatamente, zombarias. E eles, além de estar construindo o muro, o livro comenta que agora eles tinham também que se defender. E eles, como que eles tinham que trabalhar? Eles trabalhavam com uma mão, focando para construir, e outra com uma arma. Para se defender, né? Então, assim, é um capítulo muito interessante, uma história também muito rica. Na lição 9, nós vamos continuar estudando a história de Neemias, e a gente quer finalizar aqui com um texto que está na nossa lição de sexta-feira, falando sobre como Deus se importa, mesmo com as coisas que a gente acha que é pequena. Neemias tinha o desejo no seu coração de reerguer aquele muro. Podia parecer uma coisa assim, como a lição fala, assim, impossível. Podia, realizando o impossível. Era uma conversa arriscada. Ele percebeu que em todos os momentos Deus estava com ele, porque não foi fácil desde o começo, mas ele tinha aquele desejo no coração dele de ir lá e fazer diferença e reconstruir aquele muro. Para ele era muito importante. E na lição de sexta-feira diz assim, ó: Deus se importa profundamente com o que está em seu coração. E se o que você deseja for contribuir para o seu bem-estar e trouxer honra e glória ao nome do Senhor, pode acreditar que Ele abrirá todas as portas para que isso aconteça. Que Deus abençoe você. Vamos continuar nesse estudo dessa lição, que está muito incrível, esse personagem aqui de fé, de coragem, né, que decidiu fazer a vontade de Deus e o desejo que ele tinha no coração de trabalhar para Deus, motivando pessoas. Tá bom? Vamos continuar no próximo capítulo. Agora nós vamos fazer uma oração para encerrar essa lição e a gente espera você no próximo estudo. Você faz oração para a gente, João? Obrigado, Senhor, por esse dia, ou essa noite, não sei. Que o Senhor agradeça a todos que estão assistindo esse vídeo. Abençoe a todos. Tenha um ótimo fim de semana e uma semana boa para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada e até a próxima.